Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos concluindo hoje a segunda carta aos Coríntios, lembrando que durante esse ano nós estamos meditando nas Escrituras do Novo Testamento, então nós estamos fazendo um capítulo ao dia. Nós iniciamos com os evangelhos, lá no Evangelho de Mateus. Passamos pelos evangelhos, por Atos dos Apóstolos, pela carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios e hoje estamos encerrando essa segunda carta aos Coríntios. Então, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13 e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 11, que está escrito assim: Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Amados, essa segunda carta aos Coríntios, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre o ministério dele, né? Como se ele estivesse dando o testemunho dele para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto queria provas de que ele de fato era um apóstolo de Cristo. Até nesse capítulo 13, ali no começo, ele fala isso. Vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. E daí ele diz assim, olha, eu sei que eu estou em Cristo. Eu sei que eu estou firmado em Cristo. Agora vocês examinem-se para ver se de fato vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Porque será que vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês? É como se ele estivesse falando assim, olha, se Cristo Jesus está em vocês, vocês vão discernir que ele também está em mim. E aí ele diz, a não ser que vocês já tenham sido reprovados, mas eu espero que vocês saibam que nós não fomos reprovados. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o mesmo Espírito que habita em vocês, habita em mim. Se vocês não estão conseguindo ver que eu de fato sou um apóstolo de Cristo Jesus, Cristo é quem está atuando e falando através de mim, então é melhor vocês darem uma olhada para vocês. O que está acontecendo? Será que vocês de fato estão na fé? Ou vocês estão vivendo pela capacidade própria, estão vivendo na carne? É basicamente isso. E nós já vimos que a igreja de Corinto, apesar de ter todos os dons, de ter palavra de conhecimento e de sabedoria, havia muita carnalidade no meio daquela igreja. E uma das marcas ali daquela igreja era exatamente a divisão, a contenda, a arrogância. E aí o apóstolo Paulo vem e conclui essa sua segunda carta, em que ele fala bastante do ministério dele, porque é como se ele estivesse dando testemunho dele. E aí ele conclui com esse versículo ali que nós lemos, sem mais, irmãos, eu despeço-me de vocês. E é interessante que é como se ele fizesse um resumo de como deve ser a nossa vida cristã. Um resumo em um único versículo. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. Como que nós podemos procurar nos aperfeiçoar? Aqui na segunda carta mesmo nós aprendemos lá em 2 Coríntios no capítulo 3, no versículo 18 nós vimos que à medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo o quê? Transformados, aperfeiçoados de glória em glória. Vamos nos transformando, sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Então, a primeira característica de uma vida cristã, porque aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo um resumo de como os irmãos deveriam viver. Eles estavam vivendo em discórdia, tendo arrogância no meio deles, vivendo muitos através das obras da carne, e ele diz, ei, procurem aperfeiçoar-se. Primeiro ponto, aperfeiçoem-se em Cristo Jesus. E como que nós fazemos isso? Nos relacionando com ele. Compreendendo que o que precisa fluir de dentro de nós é a vida de Cristo que foi depositada em nós. Por isso que aqui nessa segunda carta, o apóstolo Paulo explica claramente lá no capítulo 3 como que funciona a vida
da nova aliança, a vida no Espírito. É aqui nessa segunda carta, no capítulo 5, que ele fala: nós que estamos em Cristo Jesus não somos mais meramente humanos, nós somos uma nova criação, recebemos a natureza de Deus, as coisas antigas ficaram para trás e agora nós precisamos viver a partir dessa nova vida que temos em Cristo Jesus. Ou seja, é assim que nós vamos o quê? Nos aperfeiçoando. Aí ele continua: exortem-se mutuamente. Tem outras versões que diz: consolem-se uns aos outros. Ou seja, como irmãos em Cristo, nós fomos chamados para a edificação uns dos outros e não para a destruição. A contenda, a inveja, o orgulho só traz divisão, só traz comparação, e tudo isso só leva à ruína, só leva à destruição. O intuito da nossa vida cristã com os nossos irmãos em Cristo é que nós o quê? Nos encorajemos uns aos outros, nos consolemos uns aos outros, nos edifiquemos uns aos outros, aprendamos uns com os outros e sejamos juntos como corpo de Cristo edificados. E aí ele diz: tenham um só pensamento. Ou seja, qual é o pensamento? A fonte, o principal de todos, é que Cristo Jesus é o que nos basta. Cristo Jesus é suficiente para nós. O Evangelho, o centro do Evangelho é Cristo, não somos nós mesmos. Ali na igreja de Corinto, o que acontecia? Era tanta carnalidade que o centro eram as pessoas. Eles colocavam o centro neles ou em outras pessoas, causando divisão. Nós vimos lá na primeira carta aos Coríntios: não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Não, esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é Cristo, o alvo do Evangelho é Cristo. Então tenham um mesmo pensamento, um só pensamento, em que Cristo é o alvo da vossa fé, Cristo é o alvo da vida de vocês, e como filhos de Deus vocês vão caminhar juntos para esse alvo que é Cristo. Vão manter o mesmo pensamento em que é Cristo que é suficiente, é a palavra de Deus que é suficiente, e não vocês mesmos. E aí ele conclui dizendo: vivam em paz. Mas nós fomos chamados para viver em paz, não em guerra, não em discórdia uns com os outros. E aqui ele está falando sobre uma vida em comunidade. É assim que nós precisamos viver. Seja dentro do nosso lar, que é a nossa primeira comunidade cristã, é dentro do nosso lar, seja dentro da nossa casa, seja com os amigos mais próximos, com os irmãos em Cristo mais próximos que temos, ou seja, com todos os irmãos ali no local onde congregamos, na comunidade da qual pertencemos. O intuito é que nós possamos desenvolver uma vida que glorifique a Deus, uma vida que é leve. Amados, a caminhada cristã tem se tornado tão pesada, tão complicada, os relacionamentos tão complicados. Por quê? Porque talvez nós estejamos entrando na mesma linha de raciocínio que os irmãos de Corinto estavam entrando, engrandecendo algumas pessoas, comparando pessoas com pessoas. Quando eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, nós vimos isso lá na primeira carta. E aqui nessa segunda carta, o apóstolo Paulo fala que ele teme que ele vá visitar eles e ele encontre de novo brigas, invejas, manifestações de ira, divisões. No capítulo 12 está escrito isso. Ou seja, ele tinha um temor que eles estivessem vivendo do mesmo jeito que estavam antes. E muitas vezes, amados, nós temos entrado nessa linha de raciocínio aí, de comparar as pessoas, idolatrar um mais do que o outro, às vezes até a si mesmo, esse auto-orgulho, essa autoexaltação. Não, como comunidade não fomos chamados para viver assim. Fomos chamados para nos edificar mutuamente, termos um só pensamento, que é Cristo, que é suficiente, e viver em paz. E aí ele conclui dizendo: e o Deus de amor e paz estará com vocês. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de amor e paz. E nós já vimos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, o amor não inveja, o amor não é orgulhoso, o amor não busca os seus próprios interesses.
Ou seja, o amor sabe viver em comunidade, o amor sabe se doar, o amor sabe olhar para o outro, amar o outro, ter interesse pelo outro. E essa é a característica do nosso Deus, que é um Deus de amor e paz. Amados, que eu e você, nós possamos aprender isso e nós nos sujeitemos a Deus, porque é somente por meio desse amor genuíno que vem de Deus é que nós podemos viver assim, nos aperfeiçoando, nos edificando mutuamente, tendo um só pensamento, vivendo em paz com os nossos irmãos. Amados, é só pela graça, pelo poder e pelo amor e pela capacitação que vem do Senhor. Se nós tentarmos viver assim na força do nosso braço, na carne, no natural, não vai dar certo. Porque a carne é egoísta, a carne é orgulhosa. Mas a vida do Espírito que foi depositada em nós, é a vida do próprio Deus, tem as características de Deus, que não se orgulha, que não inveja, que não fica se comparando, que não busca somente os seus próprios interesses. Não, é um amor que se preocupa com o outro, que dá espaço para servir. Amados, que eu e você, nós hoje, abramos o nosso coração para que o Senhor inunde mesmo a nossa vida com esse entendimento, com essa compreensão dessa vida em comunidade. Sabe, amados, na vida em comunidade, às vezes nós precisamos, às vezes não, é sempre, porque a palavra diz isso lá em Tiago, estejam prontos para ouvir e sejam tardios para falar e tardios para se irar. Na vida em comunidade nós precisamos colocar em prática isso. E é um desafio, amados, porque a nossa carne quer sempre as coisas do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento. Na maioria das vezes nós queremos opinar em tudo, falar em tudo. E aí nós precisamos aprender a estar o quê? Dispostos a primeiro ouvir, depois falar. E se possível, nem se irar. E caso nos iremos, como está escrito, que nós não pequemos. Que nós não deixemos a ira dominar o nosso coração para que a gente peque. Para que a gente tome atitudes ou fale coisas no calor da ira. Não, que nós possamos subjugar, submeter a ira ao domínio do Espírito, para que sejamos mansos, como o Senhor Jesus falou, venham a mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados, que eu e você, nós tenhamos um coração disponível para a atuação de Deus, para que a gente possa aprender a viver assim, porque é um exercício constante, amados, e é uma entrega, porque é pelo poder e pela capacitação que vem de Deus. Só pelo poder e pela capacitação que vem de Deus, principalmente nesse tempo que nós temos vivido, em que a palavra já nos garante, né? Que nos últimos tempos as pessoas seriam cada vez mais egoístas, presunçosas, arrogantes, teriam aparência de piedade, mas não viveriam de fato a vida cristã. Então é um grande desafio para nós, mas o Espírito Santo está aqui e ele é o maior interessado em nos ajudar a desenvolvermos uma vida assim, nos aperfeiçoando, exortando, edificando uns aos outros, tendo o mesmo pensamento que é Cristo é o alvo da nossa vida, da nossa fé, dos nossos relacionamentos e vivendo em paz, uns com os outros. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude a viver de fato em paz e amando uns aos outros, tendo um coração disponível para a atuação do Senhor. Ah, Pai, a vida cristã ela é muito mais simples do que nós imaginamos, mas por causa do egoísmo, do orgulho, da inveja, da comparação, nós acabamos vivendo tantas vezes relacionamentos tão pesados e não precisamos disso, Pai. Só precisamos nos render a Ti e como igreja, como corpo de Cristo, deixar o Senhor fluir em nós e através de nós. Ah, Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos ajude. Eu e cada irmão que está ouvindo esse áudio
seja hoje, no momento em que ele foi gravado, ou então no momento em que essa pessoa estiver ouvindo, talvez esteja ouvindo meses depois, anos depois, mas que os meus irmãos tenham esse coração disponível para a atuação do teu Espírito, para que nós possamos viver conforme as tuas características, Senhor, em amor e em paz. Em nome de Jesus, nos ajuda, mesmo vivendo nessa geração perversa, nesse tempo em que as pessoas têm aparência de piedade, mas elas são egoístas, avarentas, presunçosas. Pai, nos ajuda a não nos amoldarmos a esse estilo de vida, mas nos amoldarmos ao seu estilo de vida, ao seu caráter, às suas características. Nós queremos manifestar a sua vida. Queremos manifestar a vida de Cristo que foi depositada em nós. Nos ajuda nisso, Pai. Queremos de fato ser embaixadores de Cristo, representantes de Cristo nessa terra. E o Senhor Jesus já nos falou, já nos advertiu que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. Nos ajuda nisso, Pai. Por favor, a começar dentro da nossa casa, do nosso lar, com os nossos entes queridos. Nos ajuda a termos um coração de servir, não apenas de querer sermos servidos, mas de servir, de se doar. Nos ajuda nisso, Pai. Por favor, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor nos ajude mesmo nesse desafio, porque na geração em que nós temos vivido, no tempo em que nós temos vivido, realmente é um desafio viver o altruísmo, viver o amor ágape, o amor que vem de Deus, que não se ensoberbece, que não é orgulhoso, que não é avarento, que não é invejoso, que não se compara, mas que eu e você, nós possamos viver esse amor em nome de Jesus. Um grande abraço, amados, e até amanhã.